Tem a primeira edição às 11h30 e também na sexta-feira, devido às sabatinas com os candidatos a presidente da República, que está acontecendo todos os dias às 10h30 da manhã. Na verdade, hoje, amanhã e sexta-feira não teremos a primeira edição do CBN Esportes. Só a segunda. Como não tem a primeira, a segunda passa a ser a primeira. Que confusão, não? Pelo amor de Deus, hein? Calma, eu vou começar até com o Carlão aqui. Boa tarde pra você, Carlão. Que rolo que eu fiz aqui, não? Boa tarde, não? Cabelo. Sabe o que você me lembrou? Boa tarde, ouvintes também do CBN Esportes. É melhor falar segunda, que acho que não confunde tanto. É verdade. Me lembrou o Casagrande com o Ivan Moré, lembra? Lembro. Que coisa rolo. De maluco. Virou um balaio de gato, rapaz. Que coisa maravilhosa. Pois é. Mas vamos lá, Cabelo. Acho não tão maravilhosa assim, né? Mas acho que tudo isso em virtude dessa quarta-feira muito gostosa, né? Pra quem é fã do futebol. Sim. 2 jogos sensacionais, né? Começando lá no Rio de Janeiro, Fluminense e Corinthians. Depois aqui em São Paulo contra o Flamengo. Então, 2 bons jogos. Então a gente já nessa expectativa, a gente começa a fazer umas trocas aí. Segunda edição, primeira edição, 50%, não sei quantos por cento, e assim vai. Pois é. Na margem de erro, eu não sei se eu acertei ou se eu errei. 2 pra mais, 2 pra menos. É verdade, não sei como é que eu tô na parada aí não. Júlio Nascimento, chega mais, Júlio! Cabelo, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. A Ponte Preta tem compromisso amanhã contra o Novo Horizontino. A notícia boa é que Léo Naldi não teve lesão detectada no joelho, mas o atleta ainda é dúvida para participar deste compromisso fora de casa. E também informações sobre o Guarani, que se prepara para enfrentar o Tombense no sábado no Brinco de Ouro, e a diretoria anunciou promoção de ingressos. O torcedor vai pagar R$20 a inteira e R$10 a meia entrada para acompanhar o Bugre no final de semana. Tá aí, portanto, o Guarani tentando levar o torcedor para ajudar, né? Para ajudar, afinal de contas, eu já tenho falado aqui do programa há algum tempo, já torcedor do Guarani. Para de criticar e vai empurrar. Para de criticar e vai tentar ajudar, fazer pensamento positivo, ajudar o time dentro de campo para não ficar com a perna pesada, com aquela responsabilidade, porque eles já sabem que tem a responsabilidade, não precisa estar cobrando lá dentro do campo não, lá dentro do campo tem que estar ajudando os jogadores a jogar um futebol mais tranquilo, principalmente nesse sábado que é o próximo confronto contra o Tombense. Você que está nos acompanhando, nos ouvindo, pode mandar mensagem através do nosso WhatsApp, o 991869070, 19 é o DDD, pode interagir com a gente através do YouTube, tanto no canal da CBN Campinas, como também no canal Esporte CBN Campinas. Você que está no Facebook, obrigado. Você que está no aplicativo, no portal CBN Campinas e também nas plataformas de streaming onde você encontra o sonzão da CBN Campinas. Obrigado a todos vocês que estão ligados e conectados aqui no CBN Esportes, segunda edição. 4-7, bota o hino do Timão aí, meu caro Elton Grimaldi. O Corinthians vai com força máxima para o Rio de Janeiro. Roberto Lioi. O Corinthians aposta na escalação do jogo considerado padrão para sair na frente do duelo contra o Fluminense nesta quarta-feira, às 19h30 pela Copa do Brasil. O planejamento da comissão técnica começou um dia após a vitória por 4-1 contra o Atlético Goianiense, jogo que o técnico Vitor Pereira considera como exemplo para o time nesta reta final de Copa do Brasil. Depois da classificação às semifinais na semana passada, a comissão técnica já tinha em mente que ia colocar um time misto no Brasileirão, porque realmente o foco neste momento é a competição em que o título está mais palpável. Portanto, a escalação deverá ter Cássio no gol, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. O zagueiro Gil falou aos canais oficiais do Corinthians sobre o adversário, que vem encantando muita gente no Brasil. Nós sabemos da qualidade da equipe do Fluminense. Eu acho que dos últimos futebol apresentado, eu acho que o do Fluminense é o mais vistoso, assim, que todo mundo se encanta. Então, nós temos que ter bastante atenção e sabemos que com a força do nosso grupo aí, nós podemos fazer 2 bons jogos e, se Deus quiser, conseguir a classificação. Até a classificação contra o Atlético Goianiense, Gil era um dos jogadores mais criticados por torcedores, principalmente nas redes sociais. Lista que chegou a ter nomes de peso, como Fagner, Roger Guedes e até Yuri Alberto, que ainda não tinha marcado gols. Gil admitiu que ficou chateado pela forma que as cobranças foram feitas. A gente sabe que é normal, é natural. Nós entendemos essa cobrança também. Eu acho que pelo peso que... Não só eu, mas tem o Cássio, tem o Fábio Santos, tem o Fagner, Renato Augusto. Nós temos um peso muito grande para a torcida do Corinthians, para o Corinthians, mas, como eu disse, eu acho que nem
quando as coisas estão dando certo é por culpa de A, B, ou C ou D. Nós trabalhamos aqui da melhor maneira possível, nós ficamos chateados, mas é a nossa vida, né? É o nosso trabalho, mas mesmo assim a gente não deixa de estar motivado e vir treinar da melhor maneira possível. O técnico Vitor Pereira não contará com Juliano, que não foi relacionado e não viajou ao Rio de Janeiro. O Corinthians não informou o motivo da ausência de Juliano, que hoje é reserva do time. Bruno Mendes, que já atuou pelo Internacional na Copa do Brasil, será desfalque, e Cantilho, recuperado de uma lesão muscular, estará de volta. De São Paulo, Roberto Lioi. Obrigado, Roberto Lioi, pelas informações. O Corinthians que vai até o Rio de Janeiro, e o jogo logo mais no Maracanã, promete um Maracanã lotado. E promete um grande jogo, né, Carlão? Sem dúvida, sem dúvida. O Fluminense vem praticando um futebol muito bonito. Não sei se no duelo pela vaga ele consegue obter a vantagem, até porque o Corinthians, se conseguir trazer o jogo vivo aqui para a Neoquímica Arena, eu digo o jogo vivo assim, 1-0 para o Fluminense, 0-0 ou a vitória, né? Trazendo o jogo vivo, eu acho que o Corinthians tem possibilidade de conquistar a classificação, mas um jogo muito difícil diante de um time que tem apresentado um futebol muito legal, muito agradável. E o Corinthians vai não só pelo peso da camisa, mas vai pela sua força, pujança, né? Com alguns jogadores diferenciados para um jogo desse, que o Renato Augusto é importantíssimo estar contra o Flamengo, ele praticamente não teve a oportunidade de jogar, né? Eu digo nos 2 jogos da Copa Libertadores. Yuri Alberto agora vivendo um momento diferente, Roger Guedes. Acho que dá para acreditar sim num bom duelo por parte do Corinthians e mais uma vez, trazendo o jogo aqui para a Neoquímica Arena, eu tenho certeza que o Corinthians tem plenas condições de chegar. Do lado do Fluminense, a única dúvida era o André, já sanado, o André vai para o jogo, portanto, o Fluminense também com força máxima para o jogo contra o Corinthians. Tem São Paulo e Flamengo. O tricolor de Rogério Ceni, que tem uma dúvida no time para pegar o Flamengo, Guilherme Pradella. O volante Gabriel Neves pode ficar fora da partida desta quarta-feira contra o Flamengo, às 9h30 no Morumbi, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. O uruguaio teve diagnosticado um trauma no tornozelo direito após o clássico contra o Santos e não participou do treino desta terça-feira, o último antes do confronto. O substituto imediato para a função é o volante Pablo Maia. Além de Gabriel Neves, Miranda é outro jogador considerado titular que estará fora da partida. Ele foi expulso no duelo contra o América Mineiro no jogo da volta das quartas de final. Luizão pode ficar com a vaga. Isso se o técnico Rogério Ceni quiser manter um esquema com 3 zagueiros. Existe a possibilidade dele utilizar uma linha com 4 defensores. Independente da escalação, o zagueiro Diego Costa pediu atenção ao adversário neste primeiro duelo. Eu acho que a equipe do Flamengo tem muita qualidade, a gente tem que estar bem atento na marcação e eu acho que a gente, com a bola no chão, com velocidade, com posição na marcação, a gente tem muita chance de jogar um jogo muito parelho com eles e buscar a classificação. A expectativa é de um Morumbi praticamente lotado. Até a noite desta terça-feira, mais de 40 mil ingressos foram vendidos. Um provável time para o confronto contra o Flamengo deve ter Jandrei no gol, com Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo na linha defensiva, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick, ou Luizão, atuando como zagueiro, na frente, Luciano e Caleri. De São outro Paulo, jogo. Guilherme Pradella. Obrigado, Pradella. É outro jogo que é importante, um grande clássico do futebol brasileiro, e vamos ter também o Morumbi abarrotado. Com certeza, com certeza. Em termos de tradição, um jogaço. Time por time, o Flamengo é melhor. Agora, isso quer dizer que vai classificar? Não. São Paulo é muito forte no Morumbi, vive um momento muito legal jogando em seu estádio e vai tentar se impor através disso, né? Com a força da torcida, com algumas mudanças. O Rogério Ceni, afeito com o sistema com 3 zagueiros, pode mudar o panorama da equipe, o sistema tático do time, para enfrentar um Flamengo muito forte. Tem uma estatística aí, o Flamengo, se conseguir vencer o São Paulo, vai ser a 5ª consecutiva, né? Seria um recorde na história deste confronto. Um jogo difícil, mas que o São Paulo vai ter que acreditar e jogar muito, muito para equilibrar as ações diante do Flamengo e fazer valer o Morumbi, que é a sua casa de fato, que é onde o São Paulo tem conquistado os melhores resultados e hoje um adversário muito ferrenho, muito forte, que é o Flamengo. O Edilson Alves da Silva tá mandando boa tarde aqui pelo YouTube, dizendo assim, ó: hoje o tricolor mais querido do mundo tem uma pedreira pela frente, embora seja difícil, dá-lhe tricolor. Hoje tem que ser uma partida impecável.
O Rafael Lemos está dizendo que esse mini Rio-São Paulo, os cariocas mais técnicos, paulistas mais táticos. É mais ou menos isso? Sim. Apesar que o Fluminense é tático pra caramba. Mas joga bonito, né? Tem a técnica, tem a qualidade. Não sei se tem a firmeza de uma decisão como o Corinthians. Aliás, hoje até acompanhando as redes sociais, um jornalista, não me lembro o nome, ele disse, mas por que o Fluminense está brigando pela liderança do brasileiro, né? Claro, uma liderança, uma briga desigual com o Palmeiras, mas está lá, né? No G2, e é um semifinalista da Copa do Brasil. Mesmo assim, o pessoal não considera o Fluminense como um candidato. Eu acho que é muito em virtude do elenco, né? Tem um time bom, mas tem um elenco que não é compatível ainda com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético, e talvez até a força do Corinthians, né? O Corinthians é muito forte no momento desse. Mesmo não apresentando um futebol do nível do Fluminense, eu vejo o Corinthians mais com cara de decisão, mais acostumado a esse tipo de decisão. Por isso, eu acredito mais no Corinthians, mas o Fluminense vive um momento mágico, né? Um momento fantástico, principalmente a parte técnica, apresentando um futebol muito legal, muito gostoso de se acompanhar. 4h15, trabalhos técnicos do Elton Grimaldi, as imagens no Face e no YouTube por conta de Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, coordenação de esportes Rafael Pio e direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. A gente vai pro intervalo e volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Olá, boa tarde para você, Rafael Quintino. Como é que está aí a estrada nesse momento? Mário Quintino, opa, é que eu tô esperando o Rafael Bellatini chegar também para bater papo com a gente, aliás ele deve estar conectado aí já, e eu misturei o Rafael Bellatini com o Mário Quintino, deu um Rafael Quintino, não, é Mário Quintino. Boa tarde, Mário. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, tudo bem, tá tudo em casa, Cabela. Via dos Bandeirantes, informação importante para quem sai de Jundiaí e vem em direção de Campinas, porque aconteceu um acidente, segundo a concessionária que administra a rodovia, na altura do quilômetro 44, na cidade de Jundiaí. Por isso, atenção para quem sai de Jundiaí, vem em direção de Campinas, em direção de Vinhedo. Se você puder, rodovia Anhanguera tem melhores condições nesse momento, apesar do trânsito intenso aí na pista sentido interior. No sentido contrário, em direção da capital, aí por enquanto as duas rodovias seguem sem dificuldades e a rodovia Adalberto Panzan em Campinas também é um bom caminho em toda extensão. Cabela. Você volta daqui a pouquinho, Mário Quintino. Com o seguro Mafre Vida, você tem desconto em farmácias e consultas por telemedicina. Fale com o seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para você. Participe. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Esportes Campinas, segunda edição. Conexão Esportiva, com Rafael Bellatini. Muito bem, são 4 horas e 20 minutinhos. Ele já está na tela para quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje não tem a flâmula do Corinthians lá atrás. Boa tarde, Rafa. Tudo bem, Cabela? Grande abraço para você, boa tarde para o amigo ouvinte. Eu não sei agora se é na primeira, se é na segunda edição, onde que a gente está entrando aqui. Eu não sei nem se é o Rafa, se é o Mário também que está aí. Boa tarde. Tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Eu acho que tá, cara, não sei, viu? Acho que vou precisar fazer algum teste depois do programa, não sei, tá esquisito o negócio. A Flâmula deu um tempinho aqui, eu tava sendo muito cobrado por ela, então eu deixei ela um pouquinho mais escondida aqui. Tá certo, então, claro. Tá tudo normal, né, Carlão? O Corinthians é algo assim que desperta muitas emoções. Tá. Tanto pro lado positivo como pro lado negativo. Muito bem, então, muito... Isso. Não passa despercebido, não passa sem algum comentário. Agora, o que não passa despercebido também são algumas situações que acontecem. Eu já vou fugir da pauta logo de cara, já que eu peguei o gancho aqui, viu, Rafa? Logo de cara. O Cristiano Ronaldo, ele deixou o cara de ar lá no estádio, cara, e o cara falou assim, é ele sendo ele mesmo. Então, aquelas coisas, ficou com o Bill Carringer, né, que foi jogador da equipe do United, ele não quis cumprimentar ali, comentarista hoje na televisão britânica, e já devia estar daquele jeito, porque já sabia que ia ser reserva. Num clássico, você deixar o Cristiano Ronaldo de fora, já devia estar daquele jeito. E aí encontra alguém aqui, tem falado mal de você, eu não vou julgar não, Cristiano Ronaldo, eu acho que não faria diferente não, viu? Pois é. Mas se você cumprimenta o cara que é um desafeto, eu acho que a luva de pelica é mais bem dada. Mas precisa de assim, né, naquele momento do calor, daquele pensamento, eu acho que eu não sou tão elevado assim, né, espiritualmente dessa forma. Carlão. Você sabe, Cabelo, agora acho que virou um bate-papo, né? O Cabelo faz toda uma produção aqui. Fugindo. Aproveitando até o ensejo desta polêmica do fenômeno do Cristiano Ronaldo, que é um fenômeno, que não deixa de ser um fenômeno. Mas e que também é Ronaldo. Tá certo que eu acho que eu vou falar contra a minha classe, mas estas entrevistas antes, assim, no calor, como foi do Cristiano Ronaldo, ou pós-jogo, por exemplo, terminou o jogo, o cara vai lá, nós da empresa, nós vamos entrevistar o atleta ou o treinador. Cara, o risco de dar errado é muito grande. Tivemos no Deb aqui no intervalo, foi entrevistar o Giovanni Augusto. Cara, ali é um calor do momento, a sua emoção tá acima, os nervos à flor da pele. Então eu acho que nós da imprensa nós temos que tomar muito cuidado com essas entrevistas pré e pós. É verdade. Tanto é que aqui não tem aquela figura do repórter de campo, né? A imprensa não tem aquele repórter que fica na beira do gramado, porque... Até essa situação acontece muito, além do que os direitos até de rádio são vendidos, tem toda uma formatação diferente, mas eu concordo, dá problema. E pode dar problema no jogador, não sei se vocês viram aí nas redes sociais, que foi mandar um abraço, um beijo pra namorada e errou o nome.
Você ficou sabendo dessa, viu, Cabelo? Não vi, essa não vi. O cara foi mandar um beijo pra namorada, errou o nome da namorada. Rapaz do céu. Mas aí o cara tem que dar licença. Mas também, ali né? ele estava no calor do momento. Nossa, então, não, exatamente. É no calor do momento e erra o nome da namorada. Tudo certo. E aí, no calor do momento, na hora que ele chega na casa dele também, a mala vai estar pro lado de fora já, né? E não era nem parecido, tá? Ah, é Maria. Não. Era bem diferente. Mas ele tentou corrigir ou não? Ele voltou depois e errei o nome. Isso aí piorou, pô. Aí piorou. Ele falou assim, piorou. É só não mostrar. O repórter falou, é só não mostrar, né, o vídeo, mas viralizou, né? Eu já coloquei bastante garotos para trabalharem comigo durante a minha carreira toda no rádio, né? E eu sempre falei o seguinte: você começou a ler um texto, se errou, se é um erro normal, segue o barco, vai embora, né? Não tenta corrigir que vai ficar pior, né? Aí um dia o rapaz foi falar Michael Schumacher, ele falou Michael Schumacher, ele tentou voltar e já não saiu mais nada, enrolou a língua, aí piorou, só ficou enquanto eu falei, para, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, então, vamos voltar aqui pro futebol aqui. Vamos voltar pro futebol aqui. Paquetá, meu caro Rafa, o Paquetá, tem o Paquetá, que está sendo sondado pelo West Ham, tem o Antony, que pode estar pintando no United, quer dizer, a janela na Europa tá aberta ainda, né? Tá aberta, vai até a próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, é quando será encerrada a janela, então agora se esquenta, fica muito mais quente, né, os bastidores, as negociações, principalmente com os times ingleses, e quem começou mal, né, a equipe do United, que começou muito mal, venceu o Liverpool na segunda-feira e passou a crise para o outro lado, passou a crise para o Liverpool, porque ultrapassou a equipe do Liverpool, mas está contratando, conseguiu convencer o Casemiro, que a gente conversou. E aí, foi lá, é jogador do United e agora eles estão fazendo um investimento pesado. Só na questão do Ajax, né, tentar convencer o Ajax a liberar ali o Antony, se fala no valor de 94 milhões de euros, algo que ultrapassa os 481 milhões de reais. É claro que essas notícias todas do mercado internacional acabam sendo boas notícias para o mercado brasileiro, porque o São Paulo já está imaginando o que vai conseguir render nessa negociação, né? Tem ali a cláusula de ajuda ao clube formador, já lucrou com o Casemiro, pode lucrar agora com a venda do Antony também. Segundo a Sky Sports, seria esse valor, esse montante para tentar convencer, porque o Ajax está fazendo jogo duro, não quer negociar, o Ten Hag, que é o treinador, quer contar com o Antony. Já tem uma lista ali, viu, Cabela, de jogadores assim, se o Antony não vier, podem ir atrás do Memphis Depay, que já foi jogador do United, mas poderia pintar por lá ainda. O Ten Hag gosta lá do United, mas o Ten Hag gosta dele. Ou então o Sam Maximan, jogador do Newcastle, também um destaque da Premier League, pode acabar pintando lá se o Antony não aparecer na equipe do Manchester United. Enquanto isso, o West Ham tentando se fortalecer também, indo atrás do Paquetá, outro jogador habitual aí da seleção brasileira, da convocação do técnico Tite, e os valores seriam na casa dos 40 milhões de euros, pouco mais de 200 milhões de reais, também pingaria alguma coisinha ali para a equipe do Flamengo. O Paquetá que está no Lyon, o Lyon já até começa a pensar em como usar esse dinheiro para fortalecer sua equipe. Até o João Gomes, volante do Flamengo, entra na mira também. Então, seria mais dinheiro para lá, sai jogador. Esse é um problema da janela brasileira, né? A janela europeia se encerra no 1º de setembro. Então, os times brasileiros podem perder atletas sem conseguir repor a tempo, sem conseguir fazer algum negócio para entrar no lugar. Pois é. E não consegue repor mais agora, né? Se perder, não consegue repor. Agora não consegue contratar mais. Já se fechou, já só o ano que vem. Exatamente. Então isso é um detalhe que a CBF podia igualar, né? Colocar as datas iguais para não ter problema, né? Ou menos problema, pelo menos. Agora, amanhã tem um sorteio, o Rafa. Eu acho que a Europa para acompanhar esse sorteio. Com toda certeza, né? Teremos o sorteio aqui da Champions League, vamos descobrir os grupos da Champions League, né? Estão tendo, nesse momento acontecem 3 partidas, a equipe do PSV está enfrentando o Rangers da Escócia e está empatado em 0-0, o primeiro jogo foi 2-2, dali sai mais um classificado, o Dinamo está vencendo o Bodo Glimt por 1-0, foi 1-0 para a equipe do Bodo Glimt, então tem tudo igual neste momento, e um duelo que está um pouco mais definido neste momento, é o único que tem um vencedor, pelo menos parcial, o Copenhague venceu
por 2-1 na primeira partida e agora está 0-0. Então, por enquanto, o Copenhague vai avançando para a fase de grupos da Champions League. A gente tivemos aí o Benfica se classificando ontem. Só faltam essas 3 vagas em aberto de quem passa dessa fase preliminar da Champions League, mas já temos os 4 potes mais ou menos desenhados. Principalmente os 2 primeiros potes já estão confirmados aqui. Pote 1, Real Madrid, o atual campeão, não tem nem o que dizer, é o cabeça de chave número 1, e o Eintracht Frankfurt, que é o campeão da Europa League. Também nesse pote 1 tem lá o Manchester City, o Milan, o Bayern, o PSG, o Porto e também o Ajax, os campeões das principais ligas, os melhores ranqueados. Esses são os primeiros, vão ser cabeças de chave. E aí nós temos os outros potes. No pote 2, por exemplo, fica moleza. Pessoal, o Real Madrid pode pegar o Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Sevilha, RB Leipzig e também a equipe do Tottenham. Vamos lá. Seriam as molezas dessa parada? Forte também. Ó, eu acho. Você já imaginou daqui sei lá, vamos lá, um Real Madrid? Não vou nem pôr o Barcelona, vou pôr o Liverpool. Aí no pote 3 pode sair de repente uma Inter de Milão. O Borussia Dortmund. Meu Deus, hein? Até o Napoli, o Napoli vem forte também. Isso, o Napoli tá lá, o Benfica é um time que se fortaleceu bastante, começou bem a temporada aqui em Portugal. A chance de ter um grupo difícil, e a gente até brinca, né? Porque nesse sorteio, geralmente sai ali aquele grupo Liga Europa. Provavelmente vai ser um grupo que vai ter ou o Ajax ou o Eintracht Frankfurt como cabeça de chave, e aí vai cair com um Leipzig, um Sevilha, né? Nessa configuração aqui, aí um Salzburg, um Clube Bruges, é aquele grupo que se fala assim, nossa, tá todo mundo brigando aqui para ir para a Liga Europa, é o grupo mais fraco, só que de outra forma sai sempre um grupo complicadíssimo e a gente consegue fazer várias formatações. Eu gosto de ficar participando daqueles sorteios ali que a gente fica vendo como é que vai ser. Eu toda hora faço nunca dá o que vai sair, né? Nunca tive essa sorte, mas a gente fica tentando acertar. A briga vai ser boa, hein, Carlão? Sem dúvida. Como sempre, né? A Champions sempre tem briga boa, né? Pena que acho que é o último ou penúltimo formato, né? Depois vem aquele formato maluco lá, 9 fora, quadrado, não sei o quê, que é muito chato. Meu Deus do céu. Agora o Rafa falou fazer um curso para entender. Eu não entendi ainda como é que vai ser. É como a Copa do Mundo, né? 2020 somos no 22, 26, né? Que também 26. Vai ter 40 seleções, vai ser uma confusão, tem 3 jogos, é uma confusão. Não vai ser bem uma Copa do Mundo, vai ser uma maratona. Tá louco. O Rafa falou que ele gosta de sorteio de Copa, eu já gosto do simulador. Mas o simulador também normalmente não dá muito certo, não. Rafa, um abraço pra você, Rafa, até semana que vem. Um abraço, Cabela, Carlão, um abraço pro amigo ouvinte ligado da CBN e até a próxima. Até lá então, gente, vem aí com o intervalo, também o repórter da CBN. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Repórter CBN. Quarta-feira, 24 de agosto de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que a TV Brasil e redes sociais retirem do ar o vídeo da reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores realizado no mês passado. Na ocasião, o presidente da República mentiu e fez ataques sem provas às urnas eletrônicas. Na avaliação do TSE, a divulgação do material pode ser utilizada para conquistar votos. A decisão ressaltou ainda que o discurso de Bolsonaro, com dados falsos, já foi desmentido pelo próprio TSE e por vários órgãos oficiais. A Caixa Econômica Federal vai ampliar para 35 anos o prazo de financiamento do programa Casa Verde Amarela a partir de setembro. A mudança ainda depende de sanção presidencial. Atualmente, o período máximo de financiamento é de 30 anos. Em julho, o Senado aprovou a medida provisória que elevou o prazo em 5 anos. O governo de São Paulo anunciou o investimento de R$ 5.400.000 ao mês para instalar câmeras nas viaturas da Polícia Militar. O objetivo é que os equipamentos ajudem na identificação de criminosos e carros roubados. O sistema deverá passar a operar no primeiro semestre do ano que vem.
O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, ofereceu o país para sediar as conversas entre o governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional, a última guerrilha ativa. O premier está na Colômbia como parte de uma agenda na América Latina que inclui Equador e Honduras. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. A lista definitiva dos jogadores que disputarão o Mundial de Vôlei Masculino foi divulgada nesta terça-feira. A principal dúvida, Lucão, está entre os 14 que vão defender a seleção no torneio, que vai ser disputado a partir desta sexta-feira na Polônia e também na Eslovênia. O campeão olímpico sofreu uma lesão no tornozelo durante treinamentos na França, onde o time de Renan Dalzotto faz a preparação. Mas a recuperação foi satisfatória e ele vai seguir com o time para a competição. E com isso, o jovem central Léo, do SESI, foi cortado novamente do Mundial. A seleção vai para o Mundial com os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa, os opostos Darlan, Felipe Roque e Wallace, os centrais Flávio, Leandro Aracaju e Lucão, os ponteiros Adriano, Leal, Lucarelli e também o Rodriguinho, e os líberos Mike e Thales. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento de supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Batata extra, só R$ 2,99 o quilo no Clube Good Bom. Cebola extra, R$ 3,99 o quilo no Clube Good Bom. Morango bandeja, 250 gramas, R$ 2,99 no Clube Good Bom. Melancia, apenas R$ 1,99 o quilo no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 24 de agosto. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Trânsito. Muito bem, voltamos com Mário Quintino para falar do trânsito, Mário. Vamos lá, Cabela, trazendo informações da Via Expressa Valdemar Pascoal, que tem trânsito mais intenso para quem vai em direção da Prestes Maia, inclusive tem problemas com veículo nas proximidades da Marechal Carmona. Por isso, atenção aí na Via Expressa, no sentido contrário, em direção do Bosque, aí por enquanto segue sem problemas, e na Norte Sul, trânsito mais intenso em direção do Taquaral, principalmente na chegada para Júlio Prestes. Cabela. Muito obrigado, Mário. Um abraço, até amanhã. Abraço, até amanhã. A solução que você procurava para a gestão de frotas chegou! DriveB Fleet, uma plataforma 100% online com rede de oficinas credenciadas, manutenção preventiva e corretiva. driveb.com.br. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
segunda edição. Apresentação: Monkey Mac, Carlos Cabela. Monkey Guindastes. São 4h38 minutinhos. Bota o hino do Bugrão aí, meu caro Elton Grimaldi. O Guarani tá fazendo promoção de ingresso porque quer o torcedor do Brinco de Ouro ajudando para enfrentar o Tombense. Aliás, o Guarani quer o torcedor na arquibancada e tem novidade, ou poderá ter novidade em campo, né, Júlio Nascimento? Cabelo, o Guarani está se preparando para o compromisso de sábado contra o Tombense e vem batendo muito na tecla de usar o Brinco de Ouro como um fator decisivo para buscar uma arrancada e deixar essa situação incômoda de zona do rebaixamento. O Guarani tem pela frente 13 jogos, 6 dentro de casa e o primeiro é contra o Tombense. Até pensando em criar uma atmosfera positiva, como citou o técnico Moser depois do derby, a diretoria do Guarani tomou algumas providências para o jogo de sábado. A primeira é fechar o tobogã, até para concentrar os torcedores nas italícias, nas cabeceiras e também no tobogã inferior e com promoção de ingressos. Além do sócio torcedor, que tem direito ali a ingressos com preços populares para 5 convidados, o torcedor comum paga R$10 a meia entrada e R$20 a inteira para todos os setores do estádio. Então o Guarani tentando atrair o torcedor para acompanhar esse jogo no sabadão no Brinco de Ouro. Dentro de campo, a boa notícia é que o Gênison está treinando. Voltou aos treinamentos, ele é a principal esperança de gols desse Guarani e é o jogador que é o único jogador do Guarani que tem uma média positiva, vamos dizer assim, Cabela, porque o Gênison tem só 2 jogos, mas ele tem 1 gol, então é uma média de 0,50 gol por jogo. O único atleta que tem uma média, digamos, alta, porque os outros atacantes estão vivendo um momento muito negativo, inclusive esse é um dos motivos do Guarani ser, neste momento, o pior ataque da Série B com apenas 15 gols marcados. Cabela. Primeiro falando da torcida, já dei até fiz uma capela, né, na abertura do programa a respeito disso. O torcedor agora não tem que brigar mais com o jogador, com diretoria. Não é momento para isso, gente. Não é momento para isso. O torcedor que está nos ouvindo, inclusive, por favor, vá até o Brinco de Ouro para empurrar o Guarani para cima do Tombense. O Guarani vai precisar muito, mas muito mesmo do torcedor bugrino no campo, ajudando o time, né, Carlão? Até porque a gente já sabe que o time é limitado. É isso aí, não vai mudar. É isso aí. O que vai mudar? É claro que o torcedor ele é passional e ele fica pé da vida com os famosos pés de rato, né? Isso irrita realmente, você fica fulo, né? Principalmente com a diretoria que contratou esses jogadores que não condizem com a tradição do Guarani. Mas é isso, né? É aquela famosa... É o que temos para o momento. Se o Guarani permanecer na Série B, esses atletas que serão os responsáveis, os condutores da permanência do Guarani. Agora, se o Guarani cair também, esses atletas, é todo um contexto. Mas já que está em tempo ainda, e é muito palpável a permanência do Guarani, por que não apoiar? Na hora que acabar o jogo, você pode extravasar, vaiando, xingando, tudo com a limitação, né? Vamos com calma também. Sim, claro. Mas aí depois o torcedor pode desabafar. Mas enquanto a bola estiver rolando, eu acho muito pertinente a torcida do Guarani apoiar, porque é o momento. O time já vai entrar com uma preocupação gigantesca nas costas, todas as situações pesada, adversas. tudo adverso. Depois de um clássico, só que é o que nós estávamos falando ontem, eu acho que dá para extrair coisa boa do Guarani pós-clássico. A maneira como o Giovanni Augusto encarou o jogo, a maneira como o time do Guarani encarou, a defesa do Guarani, o Guarani não sofreu no derby. Não. Ele tomou um gol ali, aquela coisa de segundos de um jogador que tem a sua qualidade, que é o Fecim, embora seja ainda muito questionado, mas é um jogador que passou pelo Corinthians, tem a sua qualidade. Agora, fora esse lance do Fecim, o que o Guarani sofreu? Teve aquele lance do Elvis, que ele bateu meio mascado ali, meio cruzado, um contra-ataque puxado pelo Arthur. Agora, o Kozlinski fez uma defesa que foi justamente no chute do Fecim no primeiro tempo. Sim. Né? Um pouco mais complicado. Então, mostra que o Guarani apresentou algo positivo também. E o Kaique França fez 2 defesas sensacionais. 2 defesas importantes. 3 minutos de jogo. Sim, do Yuri. No canto. E a outra o gol, praticamente. Que valeu um gol, né? Aquilo era um gol. Então o Guarani ele apresentou aspectos positivos também. Então,
o que tem o Mozart a fazer? É apresentar esse cenário positivo, que o Guarani, mesmo diante de um resultado ruim, mas ele apresentou coisa boa, e tentar tirar dessa rapaziada tudo que tem de melhor, dar confiança para eles. Eu acho que a torcida, eu acho que quem for ao Brinco sábado vai realmente com a intenção de apoiar. E aí sim, a partir de uma vitória, dá para o Guarani respirar um pouquinho, né? Ainda vai permanecer ali numa zona incômoda da competição, mas é sempre melhor você trabalhar após uma vitória do que num cenário turbulento. O Rick Araújo tá mandando aqui, boa tarde, galera da CBN. Manda um alô para mim aqui no Residencial Fazenda Lagoa Campinas. Um abraço para você, Ricardo Araújo. Quem também está nos ouvindo, o Marcelo Alexandre, mandou boa tarde aqui, mandou as figurinhas aqui do Índio do Guarani, o Bugrão. Valeu, Marcelo, obrigado pelas mensagens. Quem mais manda recado aqui também? Deixa eu ver quem mandou recado aqui. O Saulo Carvalho. Ele manda aqui, boa tarde, Cabela. Ah, que ele fala do Corinthians. Se o Corinthians perder de 2-0, podemos dizer que a classificação em Itaquera vai ser moleza, como foi contra o Atlético. O Saulo Carvalho. Difícil, hein, Saulo? Difícil, hein? Mas vou voltar aqui pro Guarani. Lucas Ramon falou sobre o momento, não é, Júlio? Cabela, o Guarani se prepara para esse compromisso contra o Tombense dentro de casa. O Gênison voltou aos treinamentos, mas ainda há dúvida em relação ao condicionamento do Diogo Matheus para essa partida. Se o Diogo Matheus não estiver 100% fisicamente, o Lucas Ramon deve ser mais uma vez acionado para essa partida. E o Lucas Ramon falou sobre a importância de pontuar dentro de casa, já que o Guarani, dos próximos 13 jogos, tem 6 no Brinco de Ouro. É muito importante, até porque com a equipe que a gente tem em casa é obrigação a gente ganhar os jogos. Já foi provado isso contra o Cruzeiro, né, que era uma equipe que é favorita ao título, a gente em casa que a gente ganhou. Então os jogos em casa é tido como a nossa obrigação, a gente precisa ganhar de qualquer jeito, jogando bem, jogando mal, a gente precisa ganhar, principalmente os jogos em casa. E os jogos fora, se a gente não conseguir ganhar, pelo menos a gente busca um ponto, a gente não perde. Esse é o pensamento. O Lucas Ramon que esteve envolvido em um dos principais lances do derby, porque ele dá assistência para o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade para na defesa do Kaique França e desperdiça a chance de marcar o gol de empate no derby. Aliás, tem sido assim no Guarani. O Guarani é o time que mais finaliza em direção ao gol, mas tem o pior ataque. Será que falta capricho, Lucas Ramon, ao time? A gente vem pecando muito aí na definição. Cada um olhar para si agora para poder ser mais efetivo e na hora da criação ali a gente poder concluir, né, e fazer os gols, que é o que a gente está pecando bastante. E com relação a esse próximo jogo, né, aos próximos, eu diria assim, são as nossas finais. São jogos que a gente precisa ganhar o maior número possível para poder se livrar logo dessa zona de desconforto que a gente se encontra. A gente vai procurar estar continuando trabalhando mais, definindo mais jogadas, finalizando mais, para poder, quando chegar no jogo e tiver mais oportunidades, a gente poder concluir, né? Tá mais concentrado e efetivar essas chances que aparecer. Muito bem, aí a palavra então do Lucas Ramon, alternativa para a lateral direita do Guarani, jogo sábado com promoção de ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia entrada para o torcedor que quiser acompanhar o jogo no Brinco de Ouro. Lucas Ramon joga, o Diogo Matheus não vai jogar, contusão muscular, muito difícil, muito difícil. É o Lucas Ramon que deve realmente jogar. Agora, o Guarani tem 6 jogos, dos 13 que faltam, 6 em casa. Ele tem que vencer os 6 em casa e buscar ponto fora se quiser se livrar aí do rebaixamento. Com 6 pontos, Cabela, com 6 vitórias, são 18 pontos. Vai a 41. Vai precisar pegar em casa. Vai precisar buscar. Vai pegar fora. Vai precisar buscar uns pontinhos fora. Pelo menos, acho que partindo do princípio, porque vamos pegar aqui a grosso modo, abrir a tabela da Série B. Ontem eu estava conversando lá com os amigos do futevôlei, Elinho, Gustavo Rondinelli, tudo do Bugrino, tá tudo preocupado lá. Só que nós começamos a fazer algumas contas para tentar achar aí o norte para o Guarani. E dentro de casa, o Guarani pega adversários vencíveis. Por exemplo, Tombense é um jogo vencível, depois sai com o Vasco. Aí você pega a 28ª rodada, Sampaio Correia, um jogo vencível. Aí sai com o Vila Nova, que já é um jogo vencível também. Já dá pra buscar pontinho já dá pra pegar ponto. Aí sai com o Operário. Essas 2 rodadas o Guarani, olha, com 2 concorrentes diretos, né? 2 jogos seguidos. O Guarani precisa pontuar nesses 2 jogos. O Guarani pode chegar
para jogar com esses dois adversários na frente de ambos, por exemplo. O que seria... E aí o empate, porque aí você segura o cara atrás, o time atrás. Aí você tem o Novo Horizontino em casa, então, ou seja, Tombense, Sampaio e Novo Horizontino no brinco. Aí você sai com o CSA, que é pegada, dureza. Aí você tem o Londrina. Não é tão fácil, mas é vencível. Mas é vencível. Melhor Londrina que o Bahia. Né? Londrina é mais ou menos o nível do Tombense. Aí, dependendo da situação que o Guarani estiver, joga aqui em Itu contra o Ituano, aí, meu amigo, é invasão. Aí a torcida tem que comparecer, tem que lotar a cabeceira lá e empurrar essa bola pra dentro pro Guarani ganhar fora de casa. Aí tem o CRB aqui, vencível. É um jogo vencível. Sim. E sai com o Cruzeiro e o Bahia e fecha com a Chapecoense. Ou seja, os jogos em casa 6 são jogos vencíveis. Agora, não é fácil, né? Não é fácil você ter uma média tão positiva de 100% em casa. Agora, em conquistando pelo menos 5 vitórias, são 15 pontos, você tem jogos fora que você tem condições. Você vai fazer um jogo aqui, por exemplo, uma vitória ou um empate, você sai da zona do rebaixamento contra o Ituano aqui no Novelli Júnior. O jogo é aqui do lado de Campinas, a torcida do Guarani vai invadir, a torcida do Guarani pega no colo e coloca esse time fora do Z4, isso eu tenho certeza. Então, se você conseguir, de 6 jogos em casa, 4 ou 5 vitórias, fora você vai beliscar também, você vai perder, o que é natural, você não vai ganhar todos fora de casa, mas 1 ou 2 jogos você consegue. Acho que tem 2 jogos importantes aí, contra o Vila Nova e contra o Ituano, são jogos, o Ituano pela região, time por time, o Ituano, claro, hoje é melhor. Vila Nova, Operário e Ituano, dá pra você o Operário lá, são 3 jogos que você consegue beliscar alguma coisinha assim. Guarani tem que ser 100% em casa, e isso é indiscutível. A gente vai pro intervalo e volta já para falar da Macaca. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Já bota o hino da Macaca, vamos falar da Ponte Preta. O torcedor da Macaca pode começar a ficar um pouquinho mais tranquilo. Isso porque Léo Naldi pode não jogar amanhã.
mas por precaução apenas, não é, Júlio? Cabela, boa notícia na Ponte Preta por conta da situação clínica envolvendo o volante Leonaldi. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Guarani com dores no joelho, fez um trabalho de gelo e é claro que a substituição com dores no joelho, que é uma área tão sensível do corpo, gerou preocupação para o torcedor ponte pretano até pela reação do Leonaldi. Mas depois de exames, nesta semana, não foi detectada nenhuma lesão. O jogador ainda é dúvida para a partida de amanhã contra o Novo Horizontino, até como uma forma, de repente, prevenir e não gerar aí um agravamento dessa pancada no joelho, mas o Leonaldi estará à disposição para a sequência da temporada. O desfalque certo para o jogo de amanhã é o Felipe Amaral, que está suspenso pelo terceiro amarelo e abre uma vaga aí no meio campo. Moisés Ribeiro, Wesley, Léo Santos, Richelli e Luiz Felipe são algumas das opções entre os volantes da Ponte Preta, que em outros momentos da temporada também utilizou a formação com 3 zagueiros, né? Então o Thiago Oliveira também é uma opção que não pode ser descartada, porque o Hélio dos Anjos, quando precisou de mais um volante no elenco e não tinha um jogador que gerasse confiança, como o caso do Felipe Amaral e também do Leonaldi, ele optou pela formação com 3 zagueiros, então ainda não dá para descartar essa formação. Fato é que a Ponte pode disparar na tabela de classificação em relação ao Novo Horizontino, abrir uma boa vantagem e chegar ao top 10 em caso de vitória em Novo Horizonte. Não, tem opção de, já que o Richelli não está 100%, tem opção de jogar ali no meio campo ali com o Moisés Ribeiro, trazer um pouquinho mais o Alisson ali para perto, não é? A posição original do Alisson é o segundo volante, exatamente. Né? É porque ele tem tanta força, né? Tanta transpiração que ele virou o peladeiro, né? O peladeiro no bom sentido. Quando a gente fala peladeiro, é aquele cara que atua em diversos setores. E ele, o que joga solto. Joga solto, cara. Ele defende bem, ataca sempre de uma maneira forte, tem a bola aérea. Eu acho que se o Alisson cuidar um pouquinho mais da parte técnica, assim, alguns fundamentos, poxa, ele tem tudo pra ficar rico, sabe? O Alisson, Amaral e Leonaldi, acho que são os 3 fisicamente melhores da Ponte Preta, não? Por isso que se a gente pincelar, assim, a Ponte ela encaixou, porque ela tem uma boa mescla de veteranos com os meninos, né? Porque se pegarmos o Fábio Sanches, veterano, você pega o Matheus Silva, Arthur, pega o Matheus Silva que tá do lado, que é garoto. Então aí você pega. Ela tem uma mescla legal. Quando tá o Formiga de Troia, então ela tem o Formiga e o Matheus Silva, os 3 meninos. Então ela tem 5 e mais Fecinho ou Nicolas. Então ela tem 6, pra, né, metade um pouquinho mais. E 5 veteranos. Mas 5 veteranos também que dão caldo, né? Pô, você pega o Fábio Sanches e vive uma fase legal. Por incrível que pareça, dos veteranos, o que menos, eu falo em transpiração, o que menos consegue estar no nível é o Elvis. Pela condição física dele. Agora, tecnicamente, ele consegue igualar. Né? Ou até acima, né? Ou até acima, que eu acho que é real, o mais importante, o mais plausível. Você vê como que essa mescla é importante. Então você tem, e principalmente no meio campo, você tem 3 leões, né, que mordem, brigam o tempo todo, e você tem o cara que pensa, que é o Elvis, que organiza o jogo. Você tem a beirada, seja com o Nicolas, seja com o Fecim, e você tem um definidor. Ou seja, a Ponte, ela evoluiu de uma tal maneira que ela tem em todos os setores jogadores de qualidade, jogadores que correspondem. E tem o Luca, que é o líder dentro de campo. Sem dúvida. Que também tem uma experiência. experiência. É o matador. E o matador. A gente falou do Alisson, né? E o Alisson é um dos destaques da Ponte e falou com a imprensa, né, Júlio? Cabela, uma das peças importantes nesse elenco da Ponte Preta, principalmente no segundo turno, é o meia Alisson. Ele que inclusive marcou gols importantes em algumas das partidas da Macaca e fala sobre a expectativa de amanhã, compromisso fora de casa contra o Novo Horizontino. A expectativa é a melhor possível, com muita confiança nosso grupo está, depois de uma vitória muito importante no Clássico, que eleva o nosso nível, né? Então nesse jogo agora vamos com muita confiança, trabalhamos bem ontem, vamos trabalhar agora pela manhã para acertar os últimos detalhes para fazer um grande jogo amanhã. Nós comentávamos há alguns dias aqui no CBN Esportes, né, Cabela, sobre a campanha da Ponte Preta no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, que é uma campanha de G4. O Alisson também foi questionado sobre o assunto. Cara, a gente está num momento muito bom e para manter isso a gente tem que continuar fazendo o que a gente tem feito nas últimas partidas. Acho que, eu não me engano, das 12 últimas partidas, a gente perdemos apenas 2. Então é manter o nosso estilo de jogo, marcando pressão, jogando mesmo, sem
medo de jogar, porque as coisas vão dar sempre certo pra gente se mantivermos assim. Muito bem, aí a palavra então do Alisson, contrato renovado até 2027, multa rescisória alta. O Alisson, que agora é jogador em definitivo da Ponte Preta, que tem um percentual sobre os direitos econômicos do atleta, então virou uma peça-chave, uma peça importante nesse plantel do técnico Hélio dos Anjos. E a Ponte Preta, em cima dessa recuperação da Macaca, depois de um começo de ano terrível, por incrível que pareça, a Ponte pode fazer muito dinheiro com essa garotada aí. Era o que eu estava pensando enquanto o Júlio falou. É claro que a situação financeira da Ponte é caótica, né? Então, muitos desses valores podem estar já meio que penhorados. Exatamente, né? Porque há necessidade para poder continuar girando o negócio. Agora, dependendo, se ela conseguir contornar de alguma maneira esse rombo, cara, ela vai vender o Leonaldi, ela já tem o DG, né? Que ela vendeu o DG. O Igor Formiga, eu não sei se é dela. Mas ela vendeu o DG, ela pode fazer dinheiro com os 3 meninos do meio, né? Com os leões que a gente falou. Eu acho que o Formiga é dela. Eu acho que sim. Então, poxa, ela tem o Formiga, ele precisa melhorar muito, mas é um jogador que tem mercado, porque ele atua na primeira linha, atua na segunda linha. Isso no futebol, você tem muitas opções com um jogador desse tipo, claro, corrigindo muitas situações do Igor Formiga. Poxa, aqui brincando, a gente falou de 4 jogadores que, se a Ponte conseguir vender bem, ela pode... Dá uma equilibrada. Não vai sanar. Não vai sanar, mas pode dar, assim, um passo importante para buscar essa recuperação financeira aí. E sem deixar de olhar nos outros garotos que vêm chegando aí para continuar produzindo. Sem dúvida, dúvida. Não pode esquecer disso aí, porque isso aí é o mais importante de tudo, porque amanhã, vendo o que tem aí, não tem para reposição, aí volta o que estava no começo do ano, o ano passado. Acho que se os dirigentes pensarem no clube, se eles agirem com correção, com lucidez, eu acho que a Ponte pode entrar num caminho muito legal de recuperação da saúde financeira. Carlão, um abraço pra você, até amanhã. Valeu, Cabelinha, até amanhã às 4, valeu. Até lá, a gente volta amanhã, não tem a primeira edição do CBN Esporte, só a segunda, às 4 da tarde, até lá. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento